Salve, salve, galera, como é que tá? Tudo bem? Hoje no Globo Esporte tem aquele Bom dia, cidade! Oferecimento Savenhago. Tudo pra família e pro seu lar. Com o Savenhago você pode contar. E Patriane Campinas. 2 lançamentos, 1 e 2 dormitórios. Pra morar ou investir. Muito bom dia para você, 7 horas e 33 minutos. Imagens ao vivo do céu de Campinas, mínima nesse momento de 13 graus, sensação de 9, tá frio, mas vai esquentar. A tarde esquenta mais em relação a ontem, a máxima vai ser de 27 graus, mais calor e por enquanto sem previsão nenhuma de chuva. Hoje, 24 de junho, dia de São João, você em casa comemora? Faz alguma comida típica? Conta aqui pra gente com a hashtag BDC no Twitter e vamos juntos então saber o que é destaque na edição de hoje. Um homem foi preso depois de roubar uma casa no Campo Belo, em Campinas, ontem à noite. Ele agrediu as vítimas e fugiu, levando veículos e objetos eletrônicos das vítimas. Os detalhes daqui a pouco. Escuridão no transporte público em Campinas, a sensação é de insegurança nos terminais da cidade. Falta iluminação e a gente sabe, ficar no escuro atrapalha muito os passageiros. É um prato cheio para ladrão, né? Porque é facinho o pessoal assaltar aqui. Limeira começa a imunizar hoje os caminhoneiros e também as mulheres com bebês até 4 meses de idade contra a Covid-19. 2 estudos de vacinas contra a Covid-19 estão sendo feitos aqui na região e precisam de voluntários. Se você ficou interessado, fique com a gente, que ao vivo eu explico como fazer para participar. Sempre muito bom ter a sua companhia aqui, tomarmos juntos o café de todos os dias e sabermos o que acontece em toda a nossa região. Junho ainda nem acabou, mas já se tornou um mês com mais casos de Covid-19 confirmados na nossa região. Foram mais de 58 mil confirmações e não tem jeito. A esperança é a vacina. Por isso, o Bom Dia Cidade começa com 2 estudos de vacinas contra a Covid-19 que estão sendo feitos aqui na região e que precisam de voluntários. Então, se você tem algum tipo de interesse, Bianca Rosa já está aqui com a gente e tem as informações de como participar, como fazer para se inscrever. Bom dia para você, Bianca. Thalita, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, são 2 estudos acontecem aqui na nossa região, precisando de voluntários, como você falou. São estudos que estão na fase 3, que é uma fase mais segura para as pessoas participarem. Um deles, gente, é com a vacina desenvolvida pela canadense Medicago e pela britânica GSK. Esse centro aqui de Valinhos, de pesquisas em Valinhos, de onde a gente fala ao vivo, é um dos centros no país que está participando desse estudo. E agora cedo, agora há pouquinho, a gente conversou com uma médica que está acompanhando todo esse estudo e ela deu mais informações para a gente sobre a vacina e sobre como participar. Vamos acompanhar. Acima de 18 anos, não pode ter tido Covid comprovado por exame do PCR, não pode ter tomado a vacina, qualquer outro tipo de vacina contra o Covid. E nos últimos 15 dias, não ter tomado nenhum outro tipo de vacina. Como a da gripe, por exemplo. Como da gripe, por exemplo, que agora está bem em alta. Muito importante porque nós estamos comprovando a eficácia de uma vacina bastante promissora. Olha, outra vacina que está sendo testada aqui na região é a Covaxin, que é uma vacina indiana. E essa vacina, gente, ela é produzida a partir do vírus inativado, prevê a aplicação de 2 doses com intervalo de 28 dias. Mais uma opção aí de combate à doença, né, que o pessoal está investigando. Aqui na nossa região, para essa vacina Covaxin, serão por volta de 1.000 voluntários selecionados. A coordenação dessa pesquisa está sendo feita pelo Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas. Interessados devem ter, nesse caso, entre 18 e 45 anos de idade. Fase 3, então, como eu já falei, a última etapa da vacina, é a fase mais segura, né, para a gente participar. O estudo da Covaxin no Brasil já foi aprovado pela Anvisa, claro, por isso que está sendo realizado também aqui na nossa região. No país, são 4.500 voluntários que serão convocados para fazer parte dessa pesquisa da Covaxin. A coordenação brasileira é do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, na capital. Se você ficou interessado, atende aí os requisitos, quer participar,
tem que fazer o cadastro. Para ter acesso ao cadastro, o link você acompanha no G1. Acessa lá, pode participar e os voluntários, uma grande vantagem é que os voluntários vão ser observados por 1 ano depois da aplicação da vacina. Thalita, a gente volta aí com você. Tá certo, Bianca. E o pessoal tem todo o respaldo também, inclusive ajuda de custo para ir e vir. Então, quem puder, quem quiser, convite feito. Todas as informações no G1 de Campinas. Obrigada pelas informações, Bianca. Bom trabalho para você. Já que o assunto é a vacina, a Prefeitura de Limeira começa a vacinar hoje os caminhoneiros da cidade. Daniele Fernandes tem as informações para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. É isso mesmo. A Prefeitura informou que já pretendia incluir essa categoria aí no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 da cidade. E isso foi possível agora, seguindo o cronograma municipal, né? Quais são os documentos, então, que os caminhoneiros precisam levar na hora de se vacinar? Vou falar aqui para vocês. É o CPF, o comprovante de residência, cartão do SUS e aí também a Carteira Nacional de Habilitação, categoria D ou E, além de outro documento que pode ser carteira de trabalho, holerite, Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas ou o CNPJ, tá bom? Os caminhoneiros podem procurar um dos 10 pontos de vacinação lá da cidade, não é necessário fazer agendamento. Além dos caminhoneiros, a Prefeitura de Limeira também está ampliando a vacinação para as mães que têm bebês com idade aí até 4 meses. E aí, nesse caso, as mamães precisam levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e a certidão de nascimento da criança. Também não é necessário fazer agendamento para as mães, tá bom? Thalita, volto com você. Tá certo. Uma segurança a mais, então, para esses dois públicos. Obrigada pelas informações. Até já, Dani. E Piracicaba reabriu vagas para vacinação de pessoas com mais de 43 anos. O agendamento deve ser feito pelo site vacinapira.piracicaba.sp.gov.br. Em Campinas, o agendamento para a primeira dose foi suspenso. A Prefeitura vai esperar receber mais vacina para abrir novas vagas. Ontem, o governo do estado adiou pela 3ª vez a flexibilização da quarentena. A atual fase de transição, que terminaria no dia 30 deste mês, foi prorrogada até o dia 15 de julho. Todas as regras para o funcionamento do comércio, de bares e restaurantes estão mantidas. Durante o anúncio na capital, o coordenador do Centro de Contingência voltou a atribuir às prefeituras a adoção de medidas mais restritivas em cidades com os piores indicadores da pandemia. A gente sabe que a situação no interior ela agora começa a ficar bastante distinta da situação na Grande São Paulo e Baixada Santista. De forma que o Centro de Contingência também já havia feito uma recomendação para ações mais locais e regionais, no sentido de medidas mais restritivas quando necessário. Isso tem sido feito. Nós temos mais de 100 municípios no interior com medidas mais restritivas do que a fase de transição coloca, e nós vamos continuar trabalhando nesse sentido. O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, está com Covid-19. O resultado foi divulgado ontem, depois do prefeito realizar exames de rotina. Nilson já começou o tratamento e está em isolamento em casa. A gente segue aqui acompanhando. Em Campinas, o número de pacientes internados com problemas respiratórios graves disparou. Segundo os especialistas, o motivo é o relaxamento da população, isso nos cuidados contra a Covid-19. Ninguém espera que uma doença te derrube de forma tão rápida. E quando se trata da Covid-19, é impossível saber como o corpo vai reagir ao ser infectado. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, sentia muita dor de cabeça, muita dor nas costas. Aí eu acordei com falta de ar e meu pai me levou no pronto-socorro. Já fiquei e fui entubada. Foram 29 dias internada, 21 que ela esteve entubada. Quando é com a gente é desesperador, porque a gente sabe como que acontece. Porque pra mim, ele via me entubar, eu não ia voltar. Felizmente, ela venceu a doença. Vitória comemorada por todos.
Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Campinas mostrou que entre os meses de março e maio deste ano, o número de internações de pacientes com problemas respiratórios graves em leito SUS municipal foi 3 vezes maior que o número de internações desse tipo no mesmo período do ano passado, ou seja, logo nos primeiros meses da pandemia. Só no mês de maio deste ano, houve um aumento de mais de 72% no número de internações quando se compara ao mesmo mês do ano passado. Essas internações se referem a pacientes que tiveram a Covid-19, mas também outros problemas respiratórios graves. A influenza é uma patologia que todo ano, todo começo do inverno, ela é uma patologia que aparece e todos os hospitais, de modo geral, elas são comuns. Muitas delas cursam com quadro de insuficiência respiratória. Pelo menos quando se fala em Covid-19, já está mais que comprovada a eficácia do uso da máscara como medida preventiva. Só que olha aí, nas ruas muitos já deixaram o uso dela de lado, ou usam da forma errada. Tiram para falar ao telefone, fora a mudança em outros comportamentos. Na loja que eu trabalho, eu vejo as pessoas pondo a mão no dinheiro, na máscara, não passa mais gel como antes. Nós estamos num momento muito delicado e eu acho que agora que a gente tem que estar preparado e muito mais atento àquilo que acontece. Além dos cuidados que precisam e devem continuar, o secretário de Saúde reforçou a importância de se tomar as vacinas da gripe e da Covid-19. Nós temos que ter paciência, mais 1 mês e meio com essa vacinação, mais 1 mês e meio nós começaremos a vencer a pandemia. E correr o risco de ser infectada e ainda precisar ser internada é o que a Ana não quer de forma alguma. Ao contrário daqueles que relaxaram, ela reforçou os cuidados preventivos. Está até usando 2 máscaras. O álcool em gel está ali, pendurado na bolsa para ter acesso o tempo todo. A gente precisa se cuidar, que a vida é um dom de Deus, é preciosa, né? Sem dúvida. O pior é que quanto mais gente internada, mais os hospitais gastam. O Hospital de Clínicas da Unicamp, por exemplo, está mais uma vez no vermelho. Para ajudar o HC, uma campanha foi lançada para poder comprar itens básicos para que o atendimento seja mantido. Entre os itens mais urgentes estão a compra de EPIs, como avental, luvas, máscaras, além de equipamentos hospitalares, como cadeiras de roda, oxímetros, termômetro. Então, se você quiser doar, é só acessar o site amigosdohcunicamp.com.br, está aparecendo aí para você, ou ligar para a central de captação do HC no telefone 998348160. Ajuda super importante nesse momento. Vamos agora falar das notícias policiais. Infelizmente, tivemos outro caso violento, dessa vez em Campinas. Um homem invadiu uma casa no Campo Belo para roubar e agrediu as vítimas. Isso foi ontem à noite. A Ellen Saconi já está aqui com a gente, tem os detalhes. Bom dia para você, Ellen. Oi, Thalita, bom dia a todos. Olha, segundo as vítimas, esse homem estava muito agressivo e ele ameaçou matá-las em vários momentos enquanto retirava esses objetos da casa. O homem levou aparelhos eletrônicos e uma moto. Colocou tudo num furgão em que ele chegou para fazer esse assalto. O assaltante acabou sendo preso mais tarde, ele foi localizado pela Polícia Militar e junto com ele foi apreendido então esse furgãozinho onde ele levou os objetos da casa e também a arma que ele usou no crime, essa arma inclusive que era uma réplica. No veículo apreendido foram encontrados uma TV, celular e outros objetos que ele tinha roubado. A moto até agora não foi encontrada. O bandido foi reconhecido pelas vítimas e eu perguntei agora na segunda seccional se essas vítimas ficaram machucadas, se tiveram ferimentos, eles não souberam responder. Mas, Thalita, só o dano psicológico, né, de passar por uma situação dessa, ver a sua família toda diante de um homem armado, ameaçando matá-las, já é um dano, uma marca que fica para a vida inteira. A gente segue acompanhando esse caso. Thalita. Sem dúvida, é uma violência emocional que não dá para esquecer. Obrigada pelas informações, Elia. A gente continua tentando atualizar depois o estado de saúde, qualquer notícia durante a nossa programação. Bom trabalho para você. Agora, a Daniele Fernandes traz informações para a gente ao vivo sobre o balanço de acidentes e mortes no trânsito do estado de São Paulo, agora nos 5 primeiros meses desse ano. Dani, quais são as informações?
Isso, Thalita. Olha, segundo um levantamento feito pelo Infociga, houve aumento no registro de mortes causadas aí no trânsito e também no número de acidentes sem vítimas, isso nos primeiros 5 meses desse ano, janeiro até maio, em comparação com o ano passado, tá? Isso em todo o estado. O Infociga, ele é um sistema do governo estadual que é gerenciado pelo Detran, tá? E também pelo programa Respeito à Vida. Vamos falar dos dados agora. Em relação às mortes causadas por acidentes de trânsito, foram registradas 1.932 mortes em 2021. Isso representa um aumento de 1,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas apesar disso, eles consideram isso uma taxa estável, porque no ano passado a taxa de isolamento da população era maior por conta da Covid-19, né? Então eles consideram isso um número estável. Outro dado que subiu foi o número de acidentes de trânsito com vítimas. Foram 64.325 casos em 2020 e 70.585 casos em 2021. Isso representa um aumento de 9,7%. Mas alguns índices melhoraram, tá? Não é só de notícias ruins que se vive aí. Houve redução de 9% no número de mortes envolvendo ciclistas. Foram 166 em 2021 contra 151 em 2021. Também caiu cerca aí de 7,% a quantidade de mortes de pedestres. Passaram de 448 em 2020, para 414 em 2021. Já as ocorrências envolvendo motos se mantiveram estáveis em todo o estado. A gente reforça aqui que é muito importante que os motoristas, pedestres sigam as leis de trânsito para evitar esse tipo de situação, né, Thalita? Volto com você. Sem dúvida. Todo motorista, uma hora, também é pedestre, então a gente tem que respeitar os dois lados sempre. Obrigada, viu, pelas informações. Vamos agora saber como é que está o trânsito na manhã dessa quinta-feira. Olha só imagens ao vivo da entrada de Campinas pela Prestes Maia. Lentidão ali na alça de acesso para quem está chegando pela Santos Dumont, também pela Anhanguera, mas é só por conta desse excesso de veículos, não tem registro de acidente nenhum, tá, gente? Vamos ver agora a rodovia Dom Pedro, quilômetro 127, bem pertinho da entrada do anel viário Magalhães Teixeira. Tem movimentação, mas segue bem nos dois sentidos, sem problema nenhum para o motorista. Onde tem complicação, eu mostro para você aqui no Waze, rodovia Anhanguera, depois de Sumaré, sentido capital, pelo menos até chegar aqui no entroncamento com a Dom Pedro, tem lentidão para o motorista, tá? Se esse é o seu caminho, atenção aí para você. Mais um trecho que eu separei, John Boy Dunlop também tem lentidão, desde o Campo Grande, passando ali pelo Hospital da PUC, até chegar próximo da Anhanguera. E Campinas Montemor, motorista indica máxima de 24 km por hora, nesse momento até o trevo da Bosch. Lembrando que todas as informações do Waze você confere nas nossas páginas do G1 Campinas e também G1 Piracicaba. E olha só, mesmo com as restrições nesse momento de pandemia, muita gente passa pelos terminais de ônibus de Campinas e muita gente volta para casa à noite. O problema é que falta iluminação e isso tem gerado insegurança e até assaltos. A nossa equipe esteve em 3 terminais e olha só a situação que a gente encontrou. Quem precisa esperar o ônibus em alguns terminais de Campinas não pode ter medo do escuro. No terminal central, dezenas de lâmpadas estão queimadas. É um prato cheio para ladrão, né? Porque é facinho o pessoal assaltar aqui. A sensação de insegurança é a principal consequência da falta de iluminação no terminal. Eu acho que para quem vem mais tarde, principalmente mulher, eu acho que atrapalha bastante. A Bruna sabe bem disso, ela já foi assaltada nesse ambiente escuro. Pedindo dinheiro, porque tá com fome, isso e aquilo, aí acaba, né, assaltando a gente não pode fazer nada, né, porque é capaz de machucar a gente também. Ultimamente tá muito complicado o terminal, né, coisas quebradas, banheiro quebrado, tudo quebrado. O terminal central é cercado de moradores de rua e o acesso às plataformas é livre. Gostaria se tivesse uma providência, né? Essa plataforma aqui onde eu tô, a plataforma 6, é uma das mais escuras do terminal central, olha só. Dá pra gente reparar pelo menos 3 lâmpadas queimadas, a escuridão é total. E aqui onde para o ônibus, terminal central Jardim Ademar de Barros, que sai às 11 horas a última linha, onde a situação de insegurança ainda é maior. A regra de quem já acostumou com esse breu é sempre que possível não esperar o ônibus em companhia. E a gente sempre tenta ficar perto de outras pessoas, né, para sempre ter um apoio ali por perto, ou ficar perto dos fiscais,
para não ficar com medo desse lugar mais escuro que a gente fica. No terminal Mercado, ainda no centro, a falta de iluminação também é visível. Mais de 10 lâmpadas apagadas dos postes foram vistas pela nossa equipe. Mais luzes apagadas no terminal Ouro Verde. Nas plataformas, a iluminação do Ouro Verde é melhor, mas aqui também tem lâmpada para trocar. Como que você gostaria que estivesse aqui essa plataforma? Bem iluminado, né? Era o mínimo. O mínimo que a gente merece. A INDEC diz que começou em abril reformas nos terminais da cidade. No de Barão Geraldo, o processo vai ser finalizado no mês que vem. Depois seguem para o terminal Padre Anchieta. A INDEC disse ainda que recentemente trocou a iluminação no terminal Ouro Verde e que as lâmpadas queimadas vão ser trocadas. No terminal central, eles garantiram que está programada a manutenção da iluminação e que a Guarda Municipal e uma equipe de segurança fazem o trabalho dentro do terminal. Já no terminal Ouro Verde, a última manutenção foi feita mês passado e que, conforme a necessidade, a iluminação vai ser substituída. E no terminal Mercado, a informação é que as lâmpadas do tipo Mercúrio, que tem aí deixam um tom alaranjado, podem dar a impressão de estar mais escuro. Fato é que os passageiros reclamam, fato é que a insegurança existe e não dá para programar a manutenção depois que o problema acontece, né, gente? Tem que haver um planejamento para que os passageiros se sintam mais seguros. A gente vai continuar acompanhando e se a situação não melhorar, a gente mostra para você aqui no Bom Dia Cidade. Vamos agora saber a previsão do tempo para essa quinta-feira. Juliana Vilhote, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia para o pessoal aí de casa. Quinta-feira chegou com madrugadas ainda bem geladas, né? Demais. Em toda a região. Em Campinas, por exemplo, a sensação térmica chegou aos 9 graus de madrugada. Você sentiu esse frio? Tá? Demais. Aliás, eu vim de moletom com capuz, viu, gente? Tá bem frio Tá mesmo frio. ainda. Vamos dar uma espiadinha agora, então, ver imagens ao vivo de Campinas. Olha só, ali a gente vê a Anhanguera. O céu está limpo por enquanto em Campinas, sem nebulosidade. Agora faz 13 graus e à tarde, olha só, hoje os termômetros devem subir mais, pode chegar aos 27 graus e o tempo continua firme aqui em Campinas. Em Piracicaba, vamos dar uma espiadinha lá também como é que tá. Olha só, a região da Rua do Porto, o céu também está limpo, sem nuvens. Por enquanto, 13 graus e à tarde a gente pode chegar nos 28 graus também em Piracicaba. E o tempo segue firme. Olha só, isso acontece porque o tempo continua firme porque tem uma massa de ar seco vinda lá do centro-oeste do país que dificulta a formação das nuvens de chuva. E hoje, então, o dia deve ser ensolarado. Olha só, em todas as cidades, as mínimas ainda baixas. Destaque para Rafah, que teve 11 graus durante a agora de mínima, mas destaque para as máximas que começam a subir. Olha só, Americana, Cordeirópolis e Jaguariúna com máxima de 29 graus e Rafah com 27 graus. A umidade relativa do ar também pode despencar à tarde. Atenção, como essas mínimas continuam baixas e as máximas sobem a partir de hoje, destaque para amplitude térmica. Olha só, em Limeira, 16 graus de diferença entre a mínima e a máxima, então pode acontecer aquele efeito cebola, né? A gente sai para trabalhar de manhã todo encapotado e vai tirando o casaco ao longo do dia conforme a temperatura vai subindo. Haja saúde, né? Porque é aquela coisa, frio, calor, todas as estações em um único dia. Exatamente. Mas a partir de amanhã, olha só, as mínimas devem aumentar. Então, em Valinhos, sexta, sábado e domingo com mínimas de 16 graus. Esses 3 graus aqui já fazem bastante diferença. Então, a gente não sente mais tanto frio assim de manhã. E as temperaturas, como eu disse, continuam subindo, escadinha. Então, amanhã máxima de 27, sábado 29 e no domingo 28 graus em Valinhos. Em Montemor também, hoje máxima de 29, amanhã também. Olha só como amanhã as mínimas já sobem, 17 graus. E no final de semana pode fazer 31 graus em Montemor. Então, a gente termina essa semana com temperaturas ainda mais altas. E olha, fiquei feliz em saber que amanhã não vai ser tão difícil assim sair da cama. Pelo menos aqui indica que as mínimas vão estar melhores. Exatamente, então. Vamos aguardar. É isso. Obrigada, é isso. viu? Bom dia para todo mundo. Para nós. Até mais, Até. Ju.
Hoje tem audiência no Congresso Nacional para debater algo que muitos aposentados e pensionistas já enfrentaram: o vazamento de dados de quem recebe algum tipo de benefício do INSS. Então a gente vai falar com a Viviane Abreu lá em Brasília, que vai contar qual é a maior preocupação dos parlamentares. Viviane, bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia para todo mundo. Pois essa audiência vai acontecer na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, aqui da Câmara dos Deputados em Brasília, e é uma preocupação dos parlamentares, né? Porque cada vez mais tem aumentado o pedido de empréstimo consignado dos aposentados e dos pensionistas, mas usando dados vazados do INSS. E como que funciona esse golpe, né? Funciona assim: os bandidos fazem o empréstimo consignado em nome do aposentado, o dinheiro da operação é desviado, mas aí as vítimas ficam com as dívidas das prestações. A maior preocupação dos deputados hoje na audiência é saber por que o Banco Central não fiscaliza esses empréstimos e também quais providências o INSS está tomando para combater esse vazamento de dados. Algumas pessoas já estão confirmadas hoje, como o presidente do INSS, diretores do Banco Central, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e o diretor da Federação Brasileira dos Bancos. Esse tema tem sido uma preocupação aqui em Brasília. Na semana passada, o Instituto de Defesa do Consumidor notificou o INSS e o Conselho Nacional de Previdência Social a tomarem medidas. De acordo com o Instituto, no ano passado e também por causa da pandemia, essas reclamações sobre o empréstimo consignado cresceram 179%. Então, se você se interessou, dá para assistir essa audiência pela internet. O site é www.câmara.leg.br/CFFC. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, Thalita. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. De Brasília, a gente vai para o esporte. Oswaldo Luiz já chegou aqui. Bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia, cidade. Galera ligada aqui no BDC. Saúde. Ótima quinta-feira para todos nós. Amanhã, rodada da Série B. Como é que estão os times? Bola não para de rolar. Amanhã já voltam a campo Ponte Preta e Guarani, Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca já viajou para o interior do Rio Grande do Sul. Joga amanhã em Pelotas contra o Brasil. Continua atrás da primeira vitória, é aquele calvário Ponte Pretano nesse começo tá de competição. Muito grande, sem dúvida, e não é para menos. Em 6 jogos, 2 empates, há 4 jogos o time nem marca um gol. A última vez, faz tempo que o time balançou as redes, a gente mostra. A informação da diretoria é que o Dauan vai ficar. A Ponte Preta jogou um balde de água fria num possível interesse do Cruzeiro pelo volante Dauan. O executivo de futebol Alarcon Pacheco se reuniu com o jogador e disse que ele está nos planos da comissão técnica e não será liberado. Dauan, inclusive, viajou com a delegação para Pelotas, onde amanhã a Macaca vai encarar o Brasil no estádio Bento Freitas. Se de fato o atleta entrar em campo, será a 7ª partida, o que pelo regulamento impede qualquer transferência para clubes da Série B. Com apenas 2 pontos em 18 possíveis, a Ponte está em último lugar e ainda corre atrás da primeira vitória. Outro fator que preocupa é que o time não marca há 4 jogos. A última vez que balançou as redes foi no empate com o Vasco por 1-1 no Moisés Lucarelli pela 2ª rodada. Esse jogo foi no dia 6 de junho, comecinho do mês, hoje 24, já, portanto aí um bom tempo a Ponte passando sem fazer gols. E com relação ao Dauan, há nesse momento crítica por parte da torcida, ele de fato não atravessa uma boa fase, mas quem é que na Ponte está atravessando uma boa fase? Eu entendo que a gente tem que avaliar no todo, e o Dauan me parece ser um jogador extremamente útil para o time. É um jogador que tem uma liderança, em muitas partidas é o capitão do time da Ponte. Depois da saída do Apodi, o Dauan e o Camilo, do ponto de vista técnico e até mesmo de liderança nos vestiários, são jogadores importantes. Eu acredito que a diretoria faz bem em mantê-lo para a sequência da temporada. É um jogador que, se não é unanimidade, mas é um jogador que tem condições de ajudar bastante a Ponte na tentativa da reação. Já no Guarani a gente tem alguma mudança? Tem Como mudança, é que tá? sim. 2 jogadores voltam ao time e 2 jogadores ficam fora amanhã contra o Coritiba em Campinas.
O Guarani retornou a Campinas e o assunto agora é o jogo importante de amanhã diante do Coritiba no Brinco de Ouro pela 7ª rodada da Série B. A partida é um confronto direto na parte de cima da classificação. O Bugre é o 7º com 9 pontos e o time Coxa Branca está com 10 na 4ª colocação. O técnico Daniel Paulista terá à disposição o meia Regis e o atacante Bruno Sávio, que cumpriram suspensão automática diante do Clube do Remo. Mas, por outro lado, o zagueiro Carlão com uma contusão no joelho e o lateral Bidu com 3 cartões amarelos não jogam. Ronaldo Alves ao lado de Thales e Eliel na esquerda são os prováveis substitutos. Aqui só uma observação em relação ao Bidu. É um bom jogador, é um garoto, é cria da base do Guarani, mas o problema do Bidu com os cartões continua deixando, de uma certa maneira, o Guarani sem essa sequência, porque ele é um jogador, inclusive, que dá aquele desafogo, aquela saída para o time pelo lado. Mais uma vez o Bidu está suspenso, teve aquele problema, aquela briga com o Rodrigo Andrade, os dois foram expulsos. Enfim, essa é uma coisa que o Bidu tem que se concentrar um pouco mais, porque ele é muito útil para o Guarani, para toda a temporada. Daqui a pouco você volta? Daqui a Combinado? pouco tem gols do Brasileirão. Beijo, até já, Até já, viu? valeu. Intervalo no BDC, a seguir, o quadro Quer Saber desse mês é sobre a fome. Você lembra que na semana passada nós mostramos algumas famílias que não tinham o que comer? Então, o pessoal se sensibilizou para ajudar quem mais precisa. Fique com a gente, 8h03, voltamos já. Nessa quinta-feira nós vamos seguir acompanhando as buscas por Lázaro Barbosa Souza em Goiás. Na culinária, prometo trazer aquela receita de bolo de iogurte e limão e você vai ver que vale a pena esperar. É logo depois do Bom Dia Brasil. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Capa do colchão mole, friboi, 27,50. Pernil suíno, a pururuca, no Sabe Ganhe, só 15,90. Filé de peito, Big Frango, 13,65. A 100, 27,70. No nosso cartão, Alcatra com maminha, no Sabe Ganhe, só 36,90. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! Começou sem compromisso, tipo se rolar, rolou. Quando eu vi, tava super afim. Investi tudo. Mas na primeira crise, ele sumiu. Eu fiquei louca, eu quase desisti. Mas aí eu conheci a Infinity Pay. Com as menores taxas do Brasil e pagamento em um dia útil, eu dei a volta por cima. E não demorou. O Lucrão voltou. Né, Lucrão? Faça as pazes com o seu lucro. Vem pra Infinity Pay. Você já conhece as soluções digitais da Unimed Campinas para cuidar da sua saúde? Agora você tem toda a tradição e confiança da Unimed Campinas também no digital. Baixe o aplicativo e tenha acesso ao Unimed Ágil, um pronto atendimento virtual para você ser atendido sem precisar ir ao hospital. A telemedicina para fazer consulta por videochamada e a teleorientação para sintomas da Covid-19. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Chegou a última fase do Bela Aliança. Venha viver em um bairro planejado com parque, ciclovia, campo de futebol, pista de caminhada e muito mais. Corra para o estande de vendas e garanta o seu lote da última fase com preço especial de pré-lançamento. Bela Aliança Bairro e Parque. Realize seu sonho de viver bem. A Bandini é a casa do profissional da construção. E você também pode desfrutar de tudo isso. Eu quero Botini. Vem correndo, são muitas vantagens. O bom, o bonito e o barato esperam você aqui na Bandini. Jeep Daruge Day, sábado, dia 26 de junho. Aproveite um lote exclusivo do novo Jeep Compass 2022 à pronta entrega. E ainda ofertas especiais com taxa zero, tabela FIP na troca e as melhores condições do Brasil. Confira a negociação especial válida apenas para este dia. Sábado, dia 26 de junho, Jeep Daruge Day. Venha fazer um test drive e descobrir toda a sofisticação do Jeep Compass 2022. Jeep Daruge, há 5 anos, líder em Campinas e região. Hoje é dia de jogo do Brasileirão. E fique atento que a programação começa mais cedo. 5h30, Malhação Sonhos. 6 horas, A Vida da Gente. E 6h30, PPTV 2.
7h06, bom dia Cidade de Volta, agora também com as regiões central do estado e de Ribeirão Preto, 24 de junho, dia de São João, mais uma vez com festas adaptadas por causa da pandemia. Aliás, 2 cidades da região de Ribeirão Preto intensificaram as barreiras sanitárias para evitar a transmissão do coronavírus entre moradores que transitam pelos municípios. Bebedouro e Colômbia estão fiscalizando quem chega e até procurando bebidas alcoólicas. Guilherme Nali, bom dia para você. Exatamente isso, Thalita. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, em Bebedouro, a prefeitura publicou um decreto que proíbe a venda de bebida alcoólica. Então, tudo isso para evitar festa, aglomeração na cidade. Então, quem chega de carro passa pelas revistas. Essas 2 cidades que você citou, Thalita, Bebedouro e Colômbia, elas ficam próximas a Barretos, que está em lockdown e com os hospitais lotados. Colômbia, na região de Barretos, fechou as entradas da cidade para tentar proteger os 6.000 habitantes. O aumento de casos na última semana e a falta de leitos preocupam a administração pública. No período de uma semana foram mais de 51 casos positivos no município. Então, em virtude dessa situação, realmente a Secretaria e a Prefeitura entendeu que se havia a necessidade de criar um lockdown noturno nesse momento. Por isso, para passar pelas barreiras, os visitantes precisam de uma declaração para justificar o acesso à cidade. Em Colômbia, na margem do Rio Grande, o movimento de pescadores é importante para a economia, mas o turismo ganhou medidas restritivas por um decreto municipal. Os donos de ranchos não podem alugar os imóveis. A multa para quem descumprir a regra pode chegar a R$8.000. Instalamos as barreiras sanitárias, principalmente a verificação se existem bebidas alcoólicas dentro dos seus automóveis. Uma vez que a gente colocou no decreto que está vedado qualquer tipo de venda de bebida alcoólica neste momento. Em Barretos, até a próxima segunda-feira, só podem funcionar os serviços essenciais. A prefeitura tomou essa decisão quando o número de casos graves da Covid subiu e os leitos de UTI ficaram lotados. Para tentar controlar a transmissão do coronavírus, a prefeitura proibiu a permanência de pessoas em espaços públicos, como ruas e praças, além de determinar que os moradores precisam comprovar a necessidade de andar por Barretos, como ir ao médico, na farmácia ou trabalhar. Quem descumprir o decreto que restringe a circulação pode ser multado em até R$50.000. Bebedouro instalou barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Todos os motoristas são parados e profissionais da vigilância sanitária medem a temperatura e jogam desinfetante nos pneus. Com as barreiras, a Prefeitura de Bebedouro pretende controlar o acesso de moradores de cidades vizinhas. Ninguém é proibido de entrar aqui, mas todo mundo recebe orientações sobre o que pode e o que é proibido na cidade. Essas barreiras fazem um controle rígido do acesso, um controle para que as pessoas justifiquem o motivo da sua viagem até a nossa cidade. Nosso decreto, que prevê as restrições, tem validade até o próximo dia 30 de junho e estamos estudando a prorrogação ou não dessas medidas para os próximos dias. Bebedouro viveu um colapso no sistema de saúde com um alto número de casos confirmados de Covid ao mesmo tempo. Mês passado, a cidade passou por um lockdown. E agora os números da pandemia começaram a baixar. Eu atribuo ao lockdown. Eu atribuo e também à própria população, em que assistiram momentos muito difíceis aqui. E eu acredito que eles estejam mais conscienciosos nesse momento. Mas Bebedouro ainda tem 4 pacientes do sistema público à espera por uma vaga de UTI. E todos os leitos com respiradores estão ocupados. Esta semana, o Hospital Municipal vai reinaugurar uma ala reformada para ampliar a vazão de oxigênio. Isso deve ajudar pacientes em estado grave. Por isso, a secretária de Saúde faz um alerta. Mesmo a parte da população estando vacinados, eu acho que não é momento de relaxar, não é momento de baixar a guarda. Todas aquelas recomendações que todo mundo já sabe, a gente precisa manter. É isso aí, alerta mais do que necessário. Só lembrando que o lockdown na cidade de Barretos vai até domingo, Thalita.
Tá certo, a gente não basta saber, tem que executar, sempre. Obrigada pelas informações. O BDC vem trazendo vários tipos de alertas para você em relação a golpes. O de hoje é envolvendo entregadores de aplicativos de comida. Esses casos têm aumentado, então a gente vai até a região central entender como esses golpes são aplicados e até o que fazer para se prevenir. Bom dia para você, Patrícia Marassi. Oi, Thalita. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha só, o Procon registrou um aumento de 186% nas reclamações desse tipo de golpe, hein? É importante aí os consumidores, então, ficarem atentos. A Fernanda Câmara vai trazer aí algumas dicas pra gente. Já está aqui comigo. Oi, Fer, bom dia pra você, boa quinta-feira. Tudo bem, Marassi? Bom dia para as regiões de Campinas e também Ribeirão Preto, bom dia para todo mundo. Só para vocês terem uma ideia do aumento desses tipos de golpes, de janeiro a maio desse ano foram registradas 249 reclamações de alguns aplicativos de comida, né? E no ano passado, nesse mesmo período, 87, são 162 reclamações a mais, é muita coisa, e aí são vários golpes, né? Tem a cobrança indevida, o entregador cobra um valor e aí vem debitado outro valor na conta do cliente, né? Um tipo de golpe. Aí também o entregador leva a maquininha com visor quebrado, ou seja, a pessoa nem viu o valor que foi ali registrado, mas ela acaba pagando porque ela não vai imaginar que ela está caindo num golpe. Também tem restaurante que liga para o consumidor para pedir dados do cartão, porque tem uma taxa extra, uma taxa de serviço que não tinha sido falado antes, né? E aí a pessoa acaba passando os dados e aí também é outro tipo de golpe. E aí tem que entrar em contato com o Procon se a pessoa se sentir lesada, porque é o Procon que vai atrás da empresa apurar a responsabilidade da empresa e até da polícia. E aí para o pessoal fazer esse contato com o Procon tem que entrar no site, que é o procon.sp.gov.br. Então o consumidor tem que ficar atento na hora que for registrar o valor, conferir o valor da compra, ver realmente se o visor da maquininha não está quebrado e também não pagar taxa extra, taxa de serviço, se não foi avisado antes. Qualquer coisa, liga no restaurante para esclarecer. E se sentir prejudicado, entre em contato com o Procon, Marassi. Tá certo, Feira. A gente já tá vivendo um momento tão difícil, né? Então todo mundo aí de olhos abertos, né? Para não cair em mais um golpe aí, ficar com uma situação ainda pior, né? Obrigada, viu, Fer, pelas suas informações. Bom dia aí para você. O Quer Saber desse mês é sobre a fome. Na semana passada mostramos algumas famílias que não têm o que comer, mas essa semana elas tiveram uma surpresa. 4 amigos se comoveram com a situação e levaram cestas básicas para aquelas famílias. O Heitor Moreira e o Nilson Porcel, que fizeram a reportagem da semana passada, voltaram para o bairro Antenor Garcia, na periferia de São Carlos. Qual caminho você tem seguido para ajudar quem passa fome? Foi essa pergunta que esse grupo de moradores de São Carlos se fez quando assistiu a nossa reportagem sobre fome na quinta-feira passada. A necessidade é extrema. Você já passou fome? Já passei, já. Foi tenso. Você não saber de chegar em casa e não tiver um alimento, se não tiver alguma coisa para você comer, é doloroso. Logo depois da reportagem ser exibida, os 4 se reuniram e resolveram tentar mudar um pouco da realidade das famílias que a gente mostrou. E nos tocou, né? A gente sentiu realmente a necessidade, né? Conversamos um pouco com o Fernando, que passou realmente que a realidade deles é bem difícil. E a gente, através da arrecadação que nós conseguimos com alguns amigos e alguns empresários, a gente conseguiu arrecadar 10 cestas básicas e vai procurar aí fazer isso com frequência. Na área ocupada por 80 famílias no Antenor Garcia, periferia de São Carlos, os 4 amigos puderam ver de perto como a fome é uma realidade não tão distante assim. Hoje em dia, né, tá caro arroz, feijão, e ganhando uma cesta dessa assim, falar pra você, ajuda bastante. Tem vezes que passa necessidade mesmo, que é difícil. A gente fica mais aliviada, fica feliz, né, porque a gente vai saber que vai ter, né, a gente não vai ficar sem quando falta. Esses dias mesmo a gente estava sem nada. Nessa primeira doação foram 10 cestas básicas, que já ajudaram famílias como o da Dona Maria. Muita alegria. Por quê?
Por causa da fome, né? Que a gente achando que comer tem alegria, né? Na cesta veio pó de café e alimentos que vão sustentar a família dela pelos próximos dias. Ah, o café então, né? Vai voltar a tomar café, então? Vai, sim. Graças a Deus. Todos nós precisamos olhar para a fome como um problema social nosso. Se de alguma forma as políticas públicas falham, a sociedade tem que fazer o papel dela, né, Thelma? Exato, Heitor. O Estado, como Estado democrático de direitos, deveria assumir seu papel em políticas públicas de segurança alimentar para se garantir o acesso à alimentação de qualidade para toda a sociedade. Na semana passada, a gente mostrou no Quer Saber que a Daniele não tinha o que dar para a filha lanchar. Aí a gente falou que quando puder, né, a gente aí comprava pra ela. Depois que viu a entrevista, o Jefferson levou o lanche para Esther. Tudo bem? O tio viu na televisão que você queria comer um lanchinho. Tá aqui o lanche para você. A família também ganhou uma cesta básica. A Esther aproveitou o sanduíche. Solidariedade que faz diferença e nunca é demais. Eu agradeço muito por isso, é uma gratificação. É meio difícil às vezes, mas a gente luta. Esse sorriso de criança não tem preço, né? Para quem tem filhos pequenos, como nós temos. Aqui foi a partir dos nossos filhos que nós tivemos a ideia, né, desse projeto. Então, assim, a gente fica feliz de chegar em casa e ver um sorriso nos olhos dos nossas filhas. E a gente também queria que esses pais tivessem a alegria de ver os seus filhos sorrindo também. Ainda bem que o brasileiro tem um coração bom, né? Que belo exemplo de solidariedade, né, Thalita? E para a gente dar valor na comida que a gente tem em casa, eu vi ali a Dona Maria falando, hoje eu vou poder tomar meu café. E quantos cafés a gente toma e não dá valor, né? Então vamos pensar sempre nisso, agradecer e o que puder fazer pelo próximo. Acho que a pandemia está aí para mostrar que podemos sim ser melhores. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Intervalo no BDC, daqui a pouco tem esporte. Oswaldo Luiz, tudo bem? Tudo certo, noite ruim para Palmeiras e São Paulo no Campeonato Brasileiro, hein? O São Paulo empatou com o Cuiabá no Morumbi, segue sem vencer no Brasileirão, e o Palmeiras foi a Bragança Paulista e o Ítalo, atacante, acabou com o jogo, fez 3 gols. Daqui a pouco tudo sobre os times da capital aqui no Bom Dia Cidade. Brasileirão 2021, até já. Final de semana arrasador com mais sabor e qualidade você encontra aqui no Galassi. Leite Chefa, garrafa 1 litro, R$ 3,49. Contra filé porcionado, R$ 36,90 o quilo. Pernil suíno, R$ 14,90 o quilo. Paleta bovina, R$ 30,90 o quilo. Galassi, amigos servindo amigos. Seu Peugeot 0 km está aqui na Le Mans, confira. Novo Peugeot 208 Like 2022 por apenas 70.990 com 4 airbags, alarme perimétrico, retrovisores elétricos e central multimídia. E mais, Peugeot Expert por apenas 135.990 com documentação e PVA pagos pela Le Mans, a pronta entrega. Aproveite, vem pra Le Mans. Atendimento online 19 3417 7002. Você pode ajudar o Boldrini comprando VidaCap e cedendo o direito de resgate. VidaCap, o campeão de prêmios traz para você só no quarto sorteio uma Hilux mais R$220 mil. Aqui o sistema é bruto. No Hipergiro, 40 prêmios de R$3 mil. Serão 40 ganhadores de R$3 mil cada. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, uma Hilux mais 220 mil. Isso mesmo. Uma Hilux mais 220 mil. VidaCap, ajude e concorra. Crepes, que é a melhor loja da região. Aqui você encontra o melhor prazo em até 10 vezes sem juros. Porcelanato Dami, régua retificado extra por R$ 51,90. Os melhores preços e prazos e uma imensa variedade com pronta entrega. Crepes em Limeira e Piracicaba. São Paulo agora tem programa Vale Gás, 3 parcelas de 100, o gás não falta mais. Oh, Vale Gás! O governo do estado de São Paulo está lançando o programa Vale Gás. As famílias que mais precisam podem resgatar 3 parcelas de R$100 para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba como obter esse benefício em valegás.sp.gov.br.
Ó, Vale Gás! Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Garanta já um novo Taos. São poucas unidades por 154.990. Procure a Germânica mais próxima de você. Agora em 2 novos endereços. Em Campinas e em Valinhos. Volkswagen. Quer economizar de verdade? Prepare-se! Vem aí, Operação Mega Preço Baixo Supermercados Pague Menos. Somente nesta sexta, sábado e domingo. Cadastre-se no clubelevemais.com.br para aproveitar as ofertas. Pague menos, vá sua vida melhor. Sábado, no Churrasqueadas, eu vou preparar um medalhão de filé mignon suíno enrolado com bacon, acompanhado com geleia de pimenta saborosíssima. E que tal um hambúrguer de fraldinha feito ali na churrasqueira? E para animar tudo isso, música boa com Bruno e Barreto. É sábado, às 7h20 da manhã, aqui na PTV. 8h21, de volta e super bem acompanhada nesse 24 de junho, dia de São João e dia do que mais, Oswaldo Luiz? Aniversário da minha cidade maravilhosa, minha querida São João da Boa Vista. Um beijo para todos os meus conterrâneos são joanenses. Viva São João, cidade dos crepúsculos maravilhosos. São João, te amo. Vamos beijo lá. meu também, Um beijo, viu? beijo. Parabéns para São João da Boa Vista, minha cidade natal. Vamos falar de Brasileirão? Vamos falar de Brasileirão. Vamos falar do São Paulo, que tá numa fase ruim. O tricolor tá travado. Patinando. Tá patinando, Thalita. Impressionante. O campeão paulista não consegue a primeira vitória. Ontem, teoricamente, falamos ontem no Bom Dia. Na teoria era o favoritaço pro jogo. Na prática não foi bem assim, não. Saiu na frente, tomou a virada e correu atrás. Um pontinho contra o Cuiabá no Morumbi. No Morumbi, o São Paulo buscava a primeira vitória no Brasileirão. Beijo, parabéns para São João da Boa Vista, minha cidade natal. Vamos falar de Brasileirão. Vamos falar do São Paulo, que tá numa fase ruim. O tricolor tá travado. Patinando. Tá patinando, Thalita. Impressionante. O campeão paulista não consegue a primeira vitória. Ontem, teoricamente, falamos ontem no Bom Dia. Na teoria era o favoritaço pro jogo. Na prática não foi bem assim, não. Saiu na frente, tomou a virada e correu atrás. Um pontinho contra o Cuiabá no Morumbi. No Morumbi, o São Paulo buscava a primeira vitória no Brasileirão e saiu na frente do Cuiabá. Orejuela deu o passe no meio, Benítez deixou a bola passar e Rigoni devolveu na medida para o chute indefensável do camisa 8, 1-0. Mas o Dourado respondeu. Cleison cobrou a falta do lado direito. Orejuela afastou, a bola bateu em Benítez e sobrou para Marlon, que ajeitou para o belo chute de Rafael Gava. 1-1. E o time visitante virou. Num contra-ataque, a bola foi lançada para Rafael Gava. O passe na medida para a cabeçada de Elton no canto direito, 2-1. Foi a vez do tricolor buscar o resultado. O empate saiu ainda no primeiro tempo. Bola redondinha de Rigoni para a subida bonita de Gabriel Sara e a cabeçada longe do alcance de Walter. Mas ficou nisso. São Paulo 2, Cuiabá também 2. De fato, o São Paulo consegue mostrar pelo menos a tentativa de reagir, busca o jogo, vai atrás, mas as coisas não estão encaixadas. O Crespo já disse que a responsabilidade é dele. É o primeiro momento de instabilidade do técnico do time campeão paulista de 2021. Mas efetivamente o São Paulo perdeu aquela liga. Alguns jogadores estão abaixo, outros machucados. O Luciano é um jogador, querendo ou não, faz falta. E tá aí o São Paulo patinando, 6 jogos, nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. Palmeiras também levou um sacode do Bragantino. Levou um sapeca do Bragantino, 3-1 ontem. O nome do jogo, Ítalo, 3 gols. E o Bragantino, hein? Melhor time paulista no Campeonato Brasileiro. O Bragantino abriu o placar logo no começo da partida. Arthur chutou rasteiro. O goleiro Vinícius rebateu para o meio da pequena área. Ítalo apareceu para completar 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, mais um gol do Braga. Lindo passe de Elinho para Ítalo. Ele acelerou no meio da zaga do Palmeiras e tocou na saída de Vinícius, 2-0. Gol!
Na etapa final, o Alviverde tentou reagir e descontou. Vitor Luiz cruzou do lado esquerdo e Breno Lopes bateu de chapa para fazer um bonito gol, 2-1. Na busca pelo empate, o Palmeiras deu espaço na defesa. Edmar fez o cruzamento, Arthur errou a finalização, mas a bola sobrou para Ítalo, o nome do jogo, fazer o terceiro dele e fechar a conta. Bragantino 3, Palmeiras 1. O futebol às vezes é simples de ser explicado. Às vezes, esse jogo aí, a vitória de um time que está mais bem treinado, entrosado, preparado, contra uma equipe que tem individualidades, mas não tem um conjunto tão forte. Resumindo, o Bragantino foi superior o jogo todo e mereceu a vitória. O Palmeiras não fez um mau jogo, mas o Bragantino, coletivamente, é bem superior hoje. Teremos Santos e Corinthians também hoje. Aí uma nota triste em relação ao Corinthians é o zagueiro Danilo Avelar, aí uma pisada na bola, né? A diretoria do Corinthians anunciou a rescisão do contrato de Danilo Avelar. O jogador cometeu um ato racista